Olá, olá, online agora, ao vivo. Olá, pessoal, bom dia a todos. Bom dia, hoje quarta-feira, né? Vamos lá, chegamos na metade da semana. Gente, sejam bem-vindos e bem-vindas então para a live de hoje. Eu sou a chefe Jana Bendo, sou professora de confeitaria, tenho 12 anos de caminhada na confeitaria e ainda não sei tudo, especializada em bolos recheados, tá? E na live de hoje nós vamos conhecer uma aluna minha, Cris, né? E essa série de lives, gente, foram 20 lives com conteúdos pensados em ajudar vocês, motivar a resolver impasses aí na profissão de vocês. Então foram 20 conteúdos pensados bastante para ajudar vocês, com base nas pesquisas também que eu faço com vocês, tá? Então, essas lives antecedem o meu próximo curso gratuito, que se chama Os 4 Pilares para Lucrar com Bolos Recheados, tá? Esse curso vai acontecer online e gratuito aqui na internet, não. Vai acontecer aqui no Instagram, não. Vai acontecer numa página, né, que eu tô montando só pra isso, né, numa plataforma. Então, para vocês participarem, tem que se inscrever, né, e receber todo o acesso dos links das aulas. Para se inscrever, o link tá no perfil aqui do meu Instagram, tá? É só clicar lá e seguir os passos. Vai ter a possibilidade de entrar num grupo de WhatsApp, então vocês entram porque lá eu vou mandar os materiais de apoio desse curso, as apostilas e tudo mais, tá? E esse curso começa segunda-feira, agora, dia 31. Então, quem ainda não se inscreveu, corre lá garantir sua vaga, porque começa já segunda-feira que vem, tá? E nesse curso eu vou te ensinar a fazer um bolo completo e mais do que isso, eu vou te mostrar quanto que você gasta para fazer um bolo, vou te mostrar como você pode começar a vender esse bolo e mostrar para você que sim, que você consegue faturar até 5 mil reais por mês, mais até de 5 mil reais por mês, produzindo bolos bonitos e gostosos com segurança da casa de vocês, na cozinha da casa de vocês, tá? Então se inscrevam porque esse curso é muito bom mesmo. Várias pessoas já participaram e começaram a vender só com esse curso, tá? E eu não sei se a Cris já chegou, deixa eu dar uma olhadinha se a Cris já chegou. E eu vou chamar a Cris aqui agora. A Cris, eu acho que ela é de São Paulo. Ah, a Cris entrou agora, ó. Cris chegou, vou chamar. A Cris, eu acho que ela é de São Paulo, mas ela vai contar pra nós. E ela tem uma história com a confeitaria bem antiga. E ela conciliou a confeitaria com o trabalho principal dela durante 15 anos, se eu não me engano, ela vai contar certinho pra nós. E a maioria das pessoas faz isso, né? Concilia 2 trabalhos. Algumas pessoas deixam um trabalho mais rápido, outras demoram mais, né? Mas assim, é assim que a gente começa. Eu também comecei com 2 trabalhos, né? E 2 anos depois eu larguei. Deixa eu chamar a Cris. 2 anos eu fiquei só na confeitaria. E a Cris também aconteceu assim, mas a Cris demorou mais do que eu. Cris? Oi, Oi, Cris. bom Tá me ouvindo dia. bem? E você, tá me ouvindo bem? Sim, aham. Cris, bom dia, tá? Não precisa ficar Bom nervosa, dia. seja bem-vinda. Difícil. Obrigada por ter aceitado o convite de participar da live, tá? Eu também Eu fiquei que nervosa no agradeço. começo, Cris, mas depois já passa, você vai ver. Todas as Vai alunas fluindo. acharam assim, que elas iam ficar muito nervosas e depois elas viram que Uhum. já passava, tá? Então, Vai fluindo. pode se apresentar, Cris. Fala o seu nome, de onde você é. Se você quiser falar com que você trabalha, pode falar. Tá bom. Meu nome é Cristiane, eu tenho 37 anos, sou casada, tenho uma filha de 2 anos e 4 meses, a Lorena. E hoje eu trabalho só com confeitaria, né? Não tenho mais um trabalho paralelo, agora é só com confeitaria.
Sim. Ô, Cris, e você começou com confeitaria 15 anos atrás, você me falou, né? Foi, eu comecei há mais ou menos 15 anos. Antes eu sempre fiz trabalhos manuais, né? Sempre gostei dessa parte com trabalhos manuais. Mas aí comecei com a confeitaria e fiquei, né? Há uns 15 anos mais ou menos. Comecei com ovo de Páscoa. Eu acho que muita gente começa assim, né? Aham. Com ovo de Páscoa. E aí fazia com a minha irmã, enfim. E aí logo em seguida eu entrei na faculdade de contabilidade, né? Nada a ver, né? Mas, assim, é engraçado que eu falo, né? Quando eu fazia a faculdade de contabilidade, do outro lado da faculdade, tinha a sala de gastronomia. E eu ficava namorando. Eu queria fazer, só que era caro na época, né? Então, eu optei pela contabilidade, falei, vou me formar e depois a gente vê o que faz, né? E aí, fiquei namorando, mas concluí. Concluí a faculdade de contabilidade. Nesse período, eu não fazia muita coisa de confeitaria, porque não dava tempo, porque eu trabalhava, né? Aham. Aí, depois que eu me formei, entrei numa construtora, né? E comecei a trabalhar lá. E já em seguida eu comecei a fazer em paralelo já a confeitaria, porque eu comecei a fazer parceria com um restaurante. E aí eu comecei a vender sobremesa, pão de mel, essas coisas. E fazia de final de semana, fazia à noite, fazia em paralelo. Aí foi durante esses 10 anos que eu fiquei na empresa, foi dessa forma. Né? Estudava bastante de final de semana, sempre fazia curso e fui levando, né? Fui vindo assim durante esses 10 anos fazendo em paralelo. Dá vontade, né? Quando a gente faz o que a gente ama, a gente tem vontade de fazer só aquilo. Eu tinha vontade de fazer só a confeitaria. Só que não dava, até então não dava, né? Aham. E aí vim durante esses 10 anos dessa forma. Em 2018, qualquer coisa você me interrompe, tá? Aham. Se você tiver que fazer alguma pergunta. E aí, em 2018, eu comecei a ter alguns problemas no trabalho. Né? Nesse período, eu casei, né? Conheci meu marido, casei, enfim. Foram acontecendo as coisas e eu fui levando a vida da confeitaria, do trabalho, né? Aham. É São Paulo, E aí, em né? 2018, moro em São Paulo, Mas é isso. capital Em ou São é Paulo, capital. interior? Ah, legal. Capital. E aí, em 2018, eu comecei a ter alguns problemas no trabalho, né? E aí, assim, o coração já fica assim, você quer fazer o que você ama, você já tá com alguns problemas no trabalho, e aí você começa a ficar mais dividida ainda, né? Aham. E aí, comecei a fazer terapia, que até você colocou no tema da live, né, sobre a depressão. Acho que é importante falar, né, sobre Sim. isso, porque muita gente passa por isso e existe um preconceito, né, e acaba não falando. E Então, eu vou falar um muita pouquinho. gente manda mensagem para mim no direct, mas bastante mesmo, tá? E Né? não fica exposto assim para todo mundo ver, mas é bem comum Uhum. das pessoas virem falar para mim, e eu imagino as que não vêm falar também, né? Que tem a confeitaria Sim. como um remédio, assim, que, nossa, eu tenho tanta depressão, eu fico tão mal, mas assistindo os vídeos eu me sinto bem. Ah, quando eu Uhum. esqueço de tudo e isso tá ajudando a me curar. As pessoas falam muito isso para mim, Cris. Por isso que eu achei Sim, legal trazer esse tema também. Pode continuar. sim. É, eu vou falar um pouquinho, porque, então, aí em 2018 eu não estava com depressão ainda, eu estava com alguns problemas no trabalho, e, né, eu falei, preciso de ajuda, fui procurar, tinha perdido um bebê, engravidei, perdi um bebê, que isso também acontece com muitas mulheres, né, é comum, infelizmente, Uhum. e a gente precisa se cuidar, né, a nossa cabeça, depois que acontecem algumas coisas, a gente precisa de ajuda, né, e aí eu fui atrás de terapia, comecei a fazer terapia, comecei a ficar bem e tal, em 2019 engravidei da Lorena, aí assim, foi uma gestação muito feliz, muito esperada, muito feliz, porque eu já tinha perdido um. Então, assim, foi muito bom. Mas, ao mesmo tempo, como eu estava passando por esses problemas no trabalho, eu não estava tão feliz, né? Então, foi uma gestação um pouco assim, né? Tumultuada, sei lá. Uhum. Mas continuei fazendo terapia, na gestação em si, de saúde, foi tudo bem, graças a Deus.
E continuei fazendo terapia, enfim. Lorena nasceu em setembro de 2019 e veio a depressão pós-parto, né? Que é o que eu falei, é muito comum, só que existe muito preconceito, né? Porque as pessoas não entendem, porque não conhecem, não sabem sobre o assunto, não leem sobre o assunto. Então, é um preconceito por falta de conhecimento mesmo, E né? nunca passou, e quem passou não sabe. Exato, não sabe. A gente não tem noção. E nem a gente que está passando, às vezes, entende. Então, a gente tem que ter muita paciência. Então, quando veio essa depressão pós-parto, eu consegui identificar, assim, um mês mais ou menos que a Lolo tinha nascido, eu já consegui identificar, eu falei, opa, não tá bem. Porque a gente sabe que depois do, assim, quem já teve filho, sabe que no puerpério, no pós-parto, os hormônios estão uma loucura, a mudança de rotina é muito forte, né, muito brusca, o sono, né, a questão da rotina do sono, isso interfere muito com a gente. Então, até você conseguir identificar que é uma depressão pós-parto e não é só o pós-parto em si, a rotina, a mudança de rotina, às vezes demora. E aí, quando eu identifiquei, eu falei com meu marido, né, e aí eu falei, olha, acho que preciso de ajuda. Aí procurei a minha psicóloga, né, que já era minha psicóloga, falei para ela, falei, ó, tô me sentindo assim, assim, assado. Ela falou, Cris, você tá com depressão pós-parto, vamos continuar a terapia e vamos, né? Aí É continuei, importante comecei a dizer fazer. que talvez tu só identificou tão logo porque tu já vinha fazendo um acompanhamento, né, com a tua psicóloga. Sim, Às vezes as pessoas sim. nunca fizeram ou não procuraram saber ajuda e chega nessa hora e não sabe nem o que está Uhum. acontecendo, né? A gente tem que se observar, né? E não ter vergonha de pedir ajuda, né? Então, assim, eu sempre tive o apoio do meu marido, da minha família. Ele me ajudou muito no pós-parto. A minha mãe, né, a gente fala que é rede de apoio, né? Essa rede de apoio é muito, muito importante. Ajuda muito a gente. Então, assim, minha mãe com os afazeres da casa, o meu esposo em tudo, né? E aí comecei a fazer terapia, comecei a melhorar, né? Mas é o que eu falei, a depressão, ela tem esse preconceito por falta de conhecimento e a gente, muitas vezes, quem está passando pela depressão não sabe explicar e não fala. Eu não tinha vontade de falar, Uhum. né? Eu não tinha vontade de conversar. Então, a gente tem que, é o que eu falei, a gente tem que se observar, tem que ter paciência e tem que pedir ajuda. Não tem problema, né? A gente tem que pedir ajuda. E aí eu comecei a fazer terapia e comecei a melhorar. Porque é uma coisa que eu achava estranho, porque isso foram uns 3, 4 meses, assim, foram bem difíceis os primeiros meses. Eu ficava muito no sofá, assistindo e cuidando da Lorena. Era o que eu tinha vontade de fazer, era só cuidar dela. Muitas mães, às vezes, infelizmente, nem isso às vezes tem vontade, né? Uhum. Já acontece de ter uma depressão pós-parto e a mãe rejeitar o filho. E é comum, a gente tem que ter paciência, né? Enfim, e ajudar. E aí, esses 3, 4 primeiros meses foram bem difíceis, mas eu não tinha. Era uma coisa engraçada, porque eu amo, e durante todos esses anos que eu faço confeitaria, eu acho que eu não passo um dia sem ver alguma coisa sobre confeitaria. Ou eu vou estudar, ou eu vou ver um vídeo, ou eu vou me inspirar numa foto. E nesse período eu não tinha vontade de ver, né? Então isso era ruim para mim. Eu falava, nossa, eu não consigo querer ver um vídeo de doce, estudar, né? Mas isso foi melhorando, Uhum. né? Graças a Deus foi melhorando com a terapia, com a ajuda de amigos, né? Eu fiz amizades que por conta da maternidade a gente conhece mães que estão ali no mesmo momento. Fiz amizades que foram muito bom, assim, foi muito bom, foram úteis, né? Porque você troca ideia, isso é muito bom, né? E aí foi passando os meses, eu fui melhorando com a ajuda de todo mundo, né? Aí logo em seguida voltei a trabalhar. Com 5 meses voltei a trabalhar. Uhum. Não era ainda assim aquele ambiente que eu queria, mas foi bom voltar a trabalhar porque você sai de casa, você vê pessoas, você toma um sol, né? Eu acho que isso é importante, né? Depois que você passa por essa fase de pós-parto. E aí voltei a trabalhar com o coração ainda na confeitaria, né? Mas falei, não, vamos continuar. Aí logo depois, 2 meses, veio a pandemia.
2 meses que eu voltei a trabalhar já veio a pandemia. Uhum. E aí voltei, a gente ficou em home office, todo mundo veio para o home office. E em casa, assim, quando eu demorava mais ou menos 2 horas até eu me arrumar e até chegar no trabalho, eram quase 2 horas. Aham. Então, 2 horas de manhã, 2 horas no final do dia. Então, esse tempo eu já ganhei, né, Aham. em home office, né? E aí eu comecei a aproveitar esse tempo para testar receita, comecei a fazer, assistir mais, fazer mais cursos, começou o online, né, os cursos online. Lives, né? E aí eu comecei a estudar mais, testar, né, comecei uma fase de torta, comecei a estudar torta, fazer torta. E aí comecei novamente a planejar, voltei a pegar encomenda, porque até então, né, depois que a Lorena nasceu, toda essa fase eu não estava trabalhando mais, comecei a pegar encomenda, fazia aí no final do dia, de final de semana, enfim, continuei, né? E isso durante a Uhum. pandemia. E aí eu comecei a planejar um pouco mais em ser autônoma, né? Em falar, não, agora eu acho que meu coração ficou um pouco mais corajoso para conseguir, né, tomar essa Também decisão. você tinha a vontade de ficar cuidando da sua filha, eu acho, né? Sim, então, isso quando a gente volta, né, dos 5 meses, né, que a legislação aí te dá, é muito difícil. É muito difícil você deixar o seu bebê em casa e trabalhar. No começo é muito difícil. É o que eu falei, é bom como pessoa, como mulher, que você sai de casa, você, né, toma um sol, mas ao mesmo tempo foi muito difícil deixar a Lorena. Então, quando eu pude ficar em home office, nossa, foi muito bom, Aham. né? Porque eu ficava o dia inteiro com ela, né? Eu trabalhava, foi puxado, né? É puxado. Quem faz home office sabe, né, que tem É. filho. Mas eu consegui, foi muito bom. Foi uma fase muito boa, porque foi mais de um ano em home office, né? Então foi muito bom poder estar perto dela, ver o crescimento, a evolução nela. Cada dia é uma novidade, né? Um bebê, assim. Então foi muito bom. E aí eu fiquei durante esses tempos aí de pandemia em home office, estudando, planejando, mudei minha marca, mudei minha logomarca, criei produto, né, tenho parceria com algumas pessoas, tem uma amiga que faz essa parte de logomarca, que ela é ótima. E aí eu falei, não, eu quero mudar, quero colocar o meu nome, não era o meu nome. E comecei a planejar, mas não tinha coragem ainda de largar um emprego e falar, vou viver disso. Porque eu sempre tive muito medo de largar o trabalho CLT e viver da confeitaria. Aham. Tinha medo de não ter dinheiro, de não conseguir pagar as contas, de não ter uma rotina, porque eu sou muito à base de rotina. Né? Eu falava, será que eu vou conseguir? Sim, com a Lorena. Só que como eu tenho a minha mãe que me ajuda com a Lolo, eu falei, ela vai continuar precisando me ajudar. Ainda mais depois que você vir autônoma, você precisa se esforçar muito mais. Sim. Então eu falei, eu vou precisar do apoio de todo mundo, né? Mas será que vai dar certo? Será que não vai? E aí conversava com meu marido. E assim, meu marido é autônomo, né? Ele é marceneiro. Ótimo, por sinal. E aí ele falou, e ele sempre me apoiou, porque ele vê a questão de ser autônomo como uma oportunidade de você crescer, porque no CLT você sim tem a oportunidade de crescer, de evoluir, é óbvio, né? Mas quando você é autônomo, você pode fazer o seu salário, tudo vai depender do seu esforço, né? Você pode crescer, enfim. Então ele tem essa visão, então ele sempre me apoiou muito, né? Não, eu acho que você tem que largar. Meus amigos, minha família, e eu sempre recebi muito elogio, né, dos doces. E eu falava assim, se eu recebo tanto elogio, é porque eu acho que eu tô no caminho certo, né? Aham. Mas não tinha coragem, né? E aí ficava, né? Vou, não vou, largo, não largo. Até que em julho de 2019, de 2021, 2021, ano Ah, sim. passado, fui mandada embora, fui demitida. Aí eu falei, na hora me deu um baque, né? Eu falei, nossa, nunca imaginei que ia acontecer e tal. Mas eu falei, peraí, eu acho que Deus me deu um belo de um empurrão, né? É. Falei assim, você não vai sozinho, então eu vou com você, né? Legal. E aí me mandaram embora, eu falei, acho que tá na hora de eu tentar. Aí conversei com meu marido, falei, o que você acha? Ele falou, não, eu acho que você tem que tentar. Vamos fazer uma cozinha para você separada?
Aqui é essa aqui onde eu tô, né? Aí eu falei, não, né, assim, já gastar dinheiro. Ele falou, não, porque eu realmente queria, porque na minha cozinha ela é grande, mas o espaço de trabalho era pequeno e, assim, misturar as coisas. Eu sempre me incomodei com isso, né, de misturar as E coisas da moro em casa. casa ou apartamento? Eu moro em Ah, e casa. tinha um quarto disponível para fazer uma cozinha para ti. Esse espaço que é onde eu tô era uma sala de brinquedo da minha sobrinha, que hoje tem 11 anos, e que passou para a Lorena, Ah, né? Então elas brincavam aqui, era só tipo um quarto de brinquedo, né? Que deu para eu remanejar para um outro quarto aqui do lado. Não é quarto, né? É entrada na minha casa, na verdade. Eu falei, dá para eu colocar, vai ficar de boa, então eu falei, vamos fazer. E aí eu fiz, ela é pequena, mas é ótima, porque eu faço tudo aqui, né? Só entra de touca, né? Agora eu tô sem touca, mas só entra de touca. Então eu falei, aqui vai ser o meu canto. E eu amo trabalhar aqui. Assim, é muito gostoso, né? Quando você tá num ambiente que você gosta do que você faz. sim. E a tua E toda aí, bonitinha, né? Tu arrumou ela toda é, ó, ela é rosa. aham, rosa e branco. É. E ela é simples, mas eu acho que quando você faz o que você ama, né? Tudo muda, né? Tudo fica mais bonito, né? Aham. Então, e aí eu comecei a trabalhar e tive o apoio de todo mundo. E falei, vou tentar, né? Vou tentar. E tô, assim, muito mais feliz, com certeza. Não é fácil ser autônoma, né? Mas eu falei, vou tentar e vou estudar, né? Porque eu falei, vou agora, antes mesmo de eu ser demitida, eu falei assim, se eu decidir e tiver coragem de sair e viver da confeitaria, eu vou estudar. Porque eu sempre estudei durante esse ano, mas eu nunca tinha, durante esses anos, mas eu nunca tinha feito um curso específico, assim, igual eu fiz um curso no Senac, que é uma escola aqui de São Paulo, né? Aham. Que foi confeitaria básica. Era um curso, assim, de algumas coisas, eu aprendi algumas coisas que eu já sabia, mas a gente sempre tem algo a aprender. Então, eu falei, vou fazer um curso, né? Uhum. E aí, nesse meio tempo, eu conheci você, né? No seu Instagram, comecei a te acompanhar, Você lembra e foi, assim, que muito... me conheceu? Foi pelo Instagram mesmo. Mas eu acho que deve ter sido, tipo, 2020, mais ou Aham. menos, né? E eu não lembro como foi. Não sei se alguém te marcou em alguma coisa, mas foi pelo Instagram. Aham. E aí eu comecei a acompanhar, porque assim, eu não fazia bolo. Eu fazia muita sobremesa no Natal, em Páscoa, fazia muita coisa. Fazia coisas para festa, brigadeiro. Fazia um pouco de tudo. Sempre fiz um pouco de tudo, né? Nunca consegui ter um cardápio enxuto, falar, não, só faço isso. Até hoje eu tenho essa dificuldade. Aham. Mas eu não fazia bolo. E aí eu comecei a fazer bolo quando a minha sobrinha, que ela tem 1 ano e meio, nasceu, no mêsversário, né? E aí eu comecei a fazer o bolo, comecei a pegar gosto. Eu falei, pode ser que eu goste de fazer e consiga colocar mais um produto, né? Uhum. E aí, e assim, eu me identifico muito com o seu trabalho por isso, porque os seus bolos, para mim, né? Não sei qual que é a sua visão, mas são minimalistas. Assim, é mais clássico, né? Tem essa pegada mais rústica às vezes. Eu gosto muito, né? E aí você lançou aquele curso, bolos clássicos. Não lembro o nome do Bolos curso. os de Natal? Ou de Não, os arte outros. de O antes do dia. bolos? Eu falo bolos clássicos porque para mim e eu fiquei apaixonada. Eu falei, é isso que eu quero, né? Eu falei, é isso que eu quero me especializar em bolo. Aham. Mas mas não comprei o curso, né? Na época, até te falei depois. Eu falei, falava pro meu marido, porque eu já tinha comprado o curso do Senac, né, antes disso, e já tinha comprado um curso de biscoito, porque eu tô me especializando em E o biscoito do também. Senac era online ou presencial? Não, foi Ah, presencial, aham. foi presencial. E aí eu falei, não, e eu mostrava para o meu esposo, né? Olha essa professora, olha esse curso, eu queria tanto, ele faz. Eu falava não, ficava com medo, né? Mas aí não comprei, né? Porque eu tinha esses outros para fazer, e tal. Aí veio o Black Friday, né? Falei para você. Falei, acho que agora tá na hora. E aí aproveitei, mas aí acabei comprando o de Red Velvet, Sim. né? Que eu amei, amei, assim, foi um curso. Eu já assisti outros cursos online e assim, o seu foi maravilhoso. Eu maratonei ele. Acabei, eu acho que faz
2 semanas. Meu, mas deixa eu te falar uma coisa, Cris. O curso do Velvet foi o primeiro que eu gravei. E não, Uhum. mas olha, não chega nem aos pés da arte de fazer bolos. Eu imagino. Não, mas ele é muito bom. Então, assim, o outro Mas o outro, meu Deus. eu vou amar demais. Eu vou Tu vai fazer. fazer. Eu já falei para você, é o próximo. Eu vou porque eu gostei muito da sua didática, da forma que foi feito o curso. Não tem lenga-lenga. Eu não gosto de curso que você fica ali para você ensinar uma técnica. Tudo bem, tem gente que às vezes tem que ter um pouquinho mais de cuidado para explicar, porque às vezes a pessoa não entende. Mas eu gosto de coisa prática, Uhum, eu gosto também. de curso prático. E o seu foi maravilhoso, né? Então eu falei, nossa, e as pessoas, né, clientes meus que gostam do Red Velvet que eu faço, falei, nossa, depois desse curso, então, não vai querer outro, né? Gostei muito, então eu falei, agora não tem como, vou fazer o outro, né? Sim. E aí tô me especializando, né? Tô estudando bastante, fazendo esses cursos, fiz o seu, agora vou terminar o de biscoito, né? Legal. Ô, Cris, mas você não chegou a participar de nenhum desses cursos gratuitos que eu dei, nem ali no final do ano. O último foi em outubro, se eu não me engano. Chegou? Eu Ah, fiz. legal. Eu, na verdade, já assisti muita coisa, né, sua, já assisti muitos cursos e assisti esse. E aí que eu fiquei mais tentada ainda em fazer o de Natal. Aham. Mas o de Natal, eu já sabia mais ou menos o que eu ia colocar no cardápio. E eu falei, acho que eu não vou fazer para eu depois não ficar mais confusa ainda do que eu vou Sim. fazer, né? Aham. Então, por isso que eu não fiz. Mas eu sempre fico namorando, porque é o que eu gosto. E é o estilo que eu Legal. gosto, né? Que é o estilo do seu trabalho. Por isso que eu, né? Aham. Pode Ô, falar. Cris, e deixa eu te perguntar, você tava com medo de sair do trabalho e tal, né? E como que tá agora o seu... você já consegue vender mais do que você ganhava no trabalho? Porque também tem, Não, ainda não. porque também tem que considerar que você não tem mais as horas de ida e volta, Uhum, você não gasta mais com transporte e nem com alimentação fora de casa, né? Não sei se você levava ou comia fora, enfim, exato. tem tudo isso que Uhum. diminui, né? Sim, sim, sim. Ainda não estou conseguindo chegar no nível de salário que eu tinha lá, né? Mas porque estou começando ainda, estou começando a divulgar mais, né? Então, até na época de essa questão de ser autônomo, muita gente fala assim, olha, você só larga o seu trabalho CLT quando você chegar no nível de salário igual, na parte extra, né? Tipo assim, na confeitaria eu teria que chegar ali no mesmo nível de salário para eu largar o CLT. Mas eu falei, gente, não é fácil. É, Como que você vai conseguir chegar no nível de salário trabalhando à noite? E assim, com a Lorena, eu não consigo trabalhar à noite, não consigo, final de semana, muitas vezes, ela demanda atenção. Então, eu falei, gente, né, na época eu falava, ouvi algumas professoras falarem isso, algumas pessoas, enfim, olha, você tem que chegar nesse nível para você largar o seu emprego. Eu falava, não vou largar nunca, não, eu né? Não é fácil. porque como é que você vai chegar no mesmo nível se você não tem o mesmo número de horas de trabalho, né? À noite, Exatamente. final de semana, com o bebê para cuidar. Não tem como ter Uhum, tantas horas assim disponíveis. Mas eu sim. concordo que se você não tivesse esse primeiro trabalho, rapidinho você Uhum, conseguiria, né? E você há sim. pouco você tá só na confeitaria, né? E você investiu em Uhum, curso e tal, então com certeza você exatamente. vai bater isso aí. É o meu objetivo, né? Por isso que eu falo, estudo bastante para ter experiência, para mostrar para os meus clientes, olha, eu estou me especializando, né? Agora, que eu falei, estou me especializando em bolo, em biscoito, além das outras coisas que eu já faço, estou planejando a Páscoa, logo, logo tá aí. Então, assim, minha cabeça não para, né? Tem dias que a gente acorda mais desanimada, né? Ah, não tem nenhuma encomenda, mas logo eu começo, não, então peraí, então eu preciso fazer alguma coisa. Aí começa a divulgar, começa a disparar, preciso melhorar o Instagram, né? Eu acho que essa parte é boa também, de divulgação.
aparecer mais, né? Nunca tinha aparecido, assim, morro de vergonha. Então eu falei, preciso aparecer, preciso mostrar minha cara, mostrar quem eu sou, Sim, né? tem que E minha cabeça fica movimentando. Então, assim, agora eu tô querendo fazer parcerias já tenho parceria com uma padaria, estou fazendo com outro restaurante de uma amiga super querida, então assim, as portas vão se abrindo, né? Vou divulgar em outros lugares, então a cabeça fica a mil, né? O que mais que eu tenho que fazer para que as pessoas conheçam o meu trabalho? Porque é o que eu falei, as pessoas elogiam quando comem, né? Então, eu acho que eu estou no caminho certo. Então, o que preciso é que as pessoas conheçam o meu trabalho, né? Ô, Cris, e assim, quando você tá com pouca encomenda, Uhum. você posta uma foto, faz uma propaganda, não é assim para vir já uma encomenda rapidinho? Sim, é muito mais Isso, fácil. depende quanto você dedica a divulgar e postar, depende disso também as encomendas, elas não vêm do nada, assim, né? A gente tem que estar se mostrando, Exatamente. mostrar o que faz, É, né? Mostrar as é do isso. produto, né? Enfim, a gente tem que estar sempre em É isso. movimento para vender, né? E eu acho que eu falho um pouco nisso, né? Eu acho que eu tenho que mostrar mais realmente, gravar vídeo, né? Aham, Da produção em si. aham. Essas lives que eu Isso. fiz essa semana e semana passada tem bastante coisas legais para que vocês podem estar aplicando. Hoje à noite vai ter live de Uhum. fotografia para você, Eu vi que você vai bem fazer. legal. Aí teve a live da Nana, teve a live da Uhum. Alimentar, que até a gente falou de Eu vi. mostrar, né, que a sua higiene e tal é legal, isso para os clientes ver, tudo isso dá para fazer, né? Sim. Porque a gente se dedica tanto, né? A gente se preocupa tanto, né, nessa questão da higiene e tal, e as pessoas gostam de ver. Gosto. Então, se você não mostra, elas não vão saber que você está ali preocupada com um produto de qualidade que você vai fazer, com a questão da higiene, da limpeza, né? Uhum. Então, a gente precisa mostrar mais. É uma coisa que eu preciso fazer. Isso. Mostrar os bolos, mostrar os nossos bolos embaladinhos na geladeira é legal, né? Uhum, É verdade. que você, né, você tem o bolo. Tem bastante gente que fala assim que tem medo que o bolo fica aberto na geladeira. Eu também sou uma pessoa que se Uhum, eu vou comer um bolo por aí, esse bolo ficou aberto na geladeira, eu não gosto muito, né? Então é legal mostrar, porque eu imagino que deve ter muitas pessoas que pensam isso também. Ô, sim, Cris, sim. e Hum, antes você já começou a fazer o bolo da sua sobrinha lá, mas era sem técnica ou com menos técnica, né? E o com certeza. curso te ajudou bastante, né, assim, para no Muito, resultado dos bolos, recheio, muito. assim, o que foi assim que tu achou que te ajudou mais? Tudo, viu? Eu acho que tudo, com certeza. Porque quando eu comecei a fazer, porque como eu assistia bastante live, bastante aula, assim, você via, mas eu não tinha colocado em prática. Então, quando você põe a mão na massa ali, é diferente, né? Então, na prática, as coisas são diferentes. Então, aí eu falei, né, tô errando aqui, tô errando ali. Então, com certeza, o curso me ajudou em muita coisa, em tudo, na verdade, né? Na questão da massa, porque você, nesse curso de Red Velvet, que você falou que foi o mais simples que você deu 3 tipos de massa, né? Isso é muito legal. 3 tipos ou mais, eu acho que mais de recheio, Uhum, a questão da estrutura, do espatulado, que eu acho lindo, tudo. uhum, Tudo para mim eu acho que foi super útil e muito didático, né? uhum. E teve até naquele curso tem a estruturação interna para fazer bolo de andares, né? Tem o Isso foi que é um dos meus favoritos, é esse buttercream com cheese aí. Nossa, eu amo ele. Ele é maravilhoso. muito bom, assim, não é enjoativo, né? Tem um azedinho. Uhum. É fácil de trabalhar, né? E essa questão de montar bolo de andar, que eu acho que é o medo de muitas confeiteiras que começam a fazer bolo, né? Foi muito bom, foi muito bom. E você gravou depois, eu acho, né? Então foi excelente, assim, Sim, aham. você ter Foi depois, colocado. mas não foi muito depois. Foi uns 2 meses depois só. E você colocou, foi muito bom. Aham, sim, aham, verdade. Ô, Cris, você vende vários produtos assim, né?
Só me responda uma coisa, eu não sei se você... É só dizer sim ou não, não precisa falar o valor, né? Você consegue vender Uhum. mensal mais de 5.000 reais por mês? À venda, não o seu salário, né? Seu... Não, não, mas em dezembro eu cheguei bem Ai, que perto. legal. Em dezembro eu cheguei bem perto disso. Foi muito Então bom. tá logo, E é o que eu falei, assim, hã? então tá logo aí, se em dezembro você chegou perto. Tá. Sim, porque. E olha que eu falei, eu queria estar. Às vezes as pessoas falavam assim, aí tá trabalhando muito, eu falei, queria trabalhar mais. Então daria para fazer mais, né? Então a gente, se trabalhar e tiver encomenda, você chega com certeza. É só realmente, né, ir atrás de divulgação, porque você chega com certeza. Sim, aham. Eu também afirmo isso. Ô, Cris, e assim, hoje com o dinheiro do teu trabalho, então tu investe em estudo, né? Sim. Na tua cozinha, provavelmente tu ainda deve estar comprando coisas, utensílios, equipamentos que tu quer comprar, é isso? E tem mais alguma coisa que você faça com o seu dinheiro? Sei lá, alguma coisa para sua filha ou para você mesma? É, algum sonho que você consegue realizar ou está planejando realizar? Sim, eu ajudo em tudo na casa, né? Com as despesas da casa, né? Junto ao meu salário com o salário do meu marido para fazer as coisas da casa. Agora matriculei a Lolo na escola, né? Isso é muito bom porque vai ser bom para ela, vai ser bom para a gente, né? A cozinha em si, eu acho que eu Trabalho bem, conquistei. né? Sim, exatamente. Legal. E a cozinha em si, eu acho que ela está mais ou menos estabilizada, assim. Uma coisa ou outra que eu quero comprar, porque muitas coisas eu já tinha, né? E aí eu trouxe para a cozinha daqui de baixo, né? Que já era separado os utensílios, mesmo na cozinha junto com a minha cozinha de casa, os utensílios da confeitaria sempre foram separados, Legal. né? Então eu já tinha, né? Então a parte da cozinha está tranquilo, né? E aí eu invisto realmente em curso, né? E é o que eu falei agora com o estudo da Lorena e com certeza em projetos e sonhos que eu tenho de outras coisas, né? Isso com certeza já está entrando ali, esse dinheiro já está vindo para alimentar esse sonho. Legal. Uhum. Cris, então, você afirma que valeu a pena fazer o curso e você indicaria para as pessoas? Com certeza, com toda a certeza. E assim, eu tô louca para fazer esse outro de bolos aí, porque eu acho que vai acrescentar muito, né, no meu cardápio, Aham. nos sabores e textura, porque eu acho que esse outro curso seu de bolos tem essa questão que para mim é muito legal. Outras texturas de recheio, e eu não sei se é porque você é do sul, né? Aham. Eu não sei se é porque você é do sul, mas são sabores que não são comuns aqui em São Paulo. Aham. Então, por isso a minha curiosidade de fazer esse curso também, né? Aham. Ah, bastante gente fala isso, que os recheios são diferentes. E chamam a Uhum. atenção porque não é só brigadeiro, ganache. Isso, exatamente, de colocar um suspiro. Foi com você que eu aprendi a colocar um suspiro no meio do bolo. Eu falei, que show isso, Nossa, né? aqui para nós é normal isso. É normal. A gente É comum, prefiro né? colocar o creme batido, a nata, ou A nata, né? crocante, frutas. Aqui para nós é. Só que aqui é assim: o bolo que tinha aqui antigamente, na verdade, desse estilo, eram aqueles bolos baixinhos e compridos. Não sei se ali em São Paulo tinha também. Sim, mas antigamente era assim, né? Mas os recheios desses bolos aqui eram nata e pêssego, nata e morango. E ali, Uhum. realmente, os recheios. Tinha muito, acho que isso também, o chantilly, né? Não fala nata, né? Fala o chantilly, né? O creme de chantilly e fruta. Mas eu acho que sempre foi creme de confeiteiro, né? Tinha muito. E brigadeiro. Eu acho que é o que você falou. Aqui é muito assim, brigadeiro, ganache. Ah, E aí eu comecei a incluir geleia no meu Red Velvet, comecei a incluir crocante nos meus outros bolos,
que eu acho que faz totalmente diferença, né? Você vai, tem algo a mais ali no meio, né, do recheio. Você não vai ter só massa e É, recheio. Você tem uma geleia, um crocante, um sim. suspiro. Isso é muito Eu legal. digo E é por isso que eu antes gosto. de comer, né? São texturas diferentes, né? Então, por isso que eu falei, não, eu preciso fazer esse curso por isso, porque tem o que eu gosto, o que eu acho interessante, Sim. né? Então, do Red Velvet foi excelente, super, super indico. Uhum. E quando eu comecei a fazer bolo para vender aqui, lá em 2012, mais ou menos, eu comecei com bolo. Porque primeiro eu comecei com Páscoa, brigadeiro, aí depois foi bolo, né? Uhum, uhum. Já fiz bolacha também. Meu Deus, tudo que tu pode imaginar. Eu sei como é. E aí os meus bolos, eles não eram altos iguais são hoje. Eles eram mais Uhum. assim, não baixinho igual antigamente, era um pouquinho mais alto, né? Mas era assim. Aí ano passado foi que eu resolvi dedicar toda a minha atenção para fazer bolos como antigamente, mais bonitos como os de hoje, sabe? E aí foi onde que eu testei e fiz e refiz e nossa, você não tem ideia quanto bolo a gente comeu para que Eu imagino. curso novo. E o resultado é Então, aquele. exatamente, é por isso que eu acho que eu me apaixonei por esse curso aí, porque eu falei, são os bolos de antigamente, que é esse sabor afetivo, né, essa memória afetiva, que é o que eu gosto muito, até tá na minha marca, né, confeitaria afetiva. E nos dias de hoje, mais bonitinho, mais minimalista, nada contra bolo de chantilly colorido, porque eu já fiz e faço. Se um cliente me pedir, eu vou fazer. Mas meu coração gosta mais, né? Bate mais por esse lado assim clássico, mais minimalista, como eu falei. Eu acho muito Eu show. também, eu também. Tenho o mesmo gosto. Temos o mesmo gosto, então. Legal, Então, que legal. Cris, tu quer compartilhar mais alguma coisa com as mulheres confeiteiras? Falar alguma coisa para elas? Olha, eu acho que eu falei um pouquinho, né, sobre essa questão da depressão, então eu acho que isso é importante. Falo mais uma vez, né? Quem passa por isso, eu acho que tem que pedir ajuda. E quem conhece alguém que está passando por isso, tem que ter paciência e tem que ler sobre o assunto para tentar entender um pouquinho, né? Porque a depressão ela é química, né? Não é uma coisa que você escolhe ter, é óbvio, e não tem data para ir embora. Ela tem data para chegar, mas ela não tem data para ir embora. Então, se você conhece alguém que tem depressão, ou que você acha que tem, porque isso é muito importante você observar as pessoas que estão ao seu redor, porque a depressão às vezes ela é silenciosa e a pessoa não tem coragem de falar que não está bem. Isso acontecia comigo às vezes, eu não falava, né? Eu queria ficar quieta. Uhum. Então, eu acho que isso é importante falar, se você conhece alguém que tem, ou que você acha que tem, tenta entender um pouco mais. Eu fazia isso com meu esposo, eu pegava o livro, minha amiga, né, uma amiga minha melhor amiga me deu um livro sobre depressão, sobre o pós-parto, sobre o puerpério, e aí eu lia, falava, é isso. Eu não conseguia explicar, tá aqui, é isso. Eu dava para meu marido ler, Ah, né, para ele tentar entender, porque é difícil para eles. E até homens também têm depressão pós-parto. E às vezes as pessoas não sabem disso. Então, às vezes, eles também precisam de ajuda. Eles precisam ajudar a esposa, mas precisam também de ajuda. Então, também tem que observar isso, né? Então, acho que essa questão da depressão é isso. Acho que a gente precisa se observar e precisa pedir ajuda, precisa ajudar e respeitar também, né, o momento, porque muitas vezes a mulher acabou de ter bebê e já vai lá, nada contra, e tem gente que gosta. Mas assim, vai todo mundo lá visitar. E eu não queria visita. uhum. E muitas vezes as pessoas não entendem. Nossa, a Cris não quer visita porque ela não sabe o que você está passando. Então tem que respeitar o momento. Você já está recebendo visita? Você quer que eu vá aí te ajudar em alguma coisa? Aí a pessoa vai te indicar sim, não, por enquanto não. Então tem que respeitar, porque só quem passa sabe o que é, a dificuldade que é, porque você não quer se sentir daquela forma, mas é algo mais forte que você, né? Então, você não controla, você não domina. E a depressão pós-parto tem uma coisa interessante que ela piora no final do dia. Uhum. Então, você às vezes fica bem durante o dia, chegando 6, 7 horas da noite você piora. Então,
né, você tem que ter paciência realmente e quem está com você tem que ter paciência. Então, acho que é isso. E em relação a ser autônoma, eu acho que o mais importante é você fazer o que você ama, né? Porque no fim dá tudo certo. Claro que você tem que planejar, você tem que fazer um projeto, colocar no papel como vai ser. Eu acho que é importante. Mas eu acho que se você tem um pouquinho de estrutura e apoio, vale a pena, porque não tem preço, né? Às vezes você ganha menos do que você ganhava no seu CLT, mas você é muito mais feliz. E isso na sua saúde, a sua família, Uhum. né? Isso interfere na sua vida, né? Essa questão da realização profissional, de ser feliz no que você faz. Uhum. Então, todo mundo sai ganhando, né? A sua família, porque você vai estar mais feliz, os seus clientes, enfim. Então, eu acho que é isso, assim, de você fazer o que você ama, de estar perto da sua família, né? Se é o que o seu coração fala, é isso que eu quero, eu acho que tem que tentar. Uhum. E se não der certo, igual a gente falava, né? Não der certo, não tem problema, eu procuro outro emprego, eu tento outro caminho, né? Não vai acabar o mundo, né? Parecia que ia acabar o mundo para mim, né? Se eu sair da empresa, parece que vai acabar o mundo. Não, não vai acabar. Se não der certo, tenta de novo, de outra forma, né? Uhum. Legal, Cris. Bem legal a tua mensagem, bem bonita. Deixa eu te perguntar, tá nervosa ainda? Não, melhorei. Deu pra ver. Deu pra ver. Falou Que bom. super bem, super bem. Tenho certeza que Obrigada. essa live vai servir de motivação para muitas mulheres. Ai, que bom, fiquei arrepiada. Que Ah, bom, vai, com certeza. Então, que tá bom. bom, Cris. Muito obrigada. Foi muito boa a live. Olha aí, deu Eu que quase agradeço. 50 minutos. Foi bem legal. Olha só, que bom. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Obrigada por todo mundo que assistiu e que ainda vai assistir. E eu espero realmente que seja útil para muita gente, né? Sim, vai, Que tenho incentive. certeza. Uhum. Então tá bom. Que bom, Obrigada, obrigada. Cris. Beijo. Eu que Tchau. agradeço. Um beijo. Tchau, obrigada.